Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Ontem na nossa liturgia foi apresentado para nós a figura de uma família muito querida da parte de Jesus e, em contrapartida, a figura de Judas, o traidor. Essa família de Marta, Maria e Lázaro sempre acolhia, e naquela ocasião, na última viagem de Jesus para Jerusalém, acolheu Jesus num banquete, numa festa. Eram 6 dias para celebrar a Páscoa dos judeus. E naquela ocasião, Marta servia, Lázaro era convidado e Maria se derramou naquele símbolo do perfume, derramou toda a sua vida, daquilo que ela tinha de mais caro, de mais valioso, ela ofereceu para Jesus. Em contrapartida a isso, Judas, vendo aquela cena, observava que ao se derramar um perfume de nardo muito caro, seria um desperdício e que poderia, talvez, na venda daquele perfume, ganhar dinheiro para dar aos pobres. Na verdade, o coração de Judas já era um coração corrompido. E aí nós temos duas imagens. A imagem de uma família que acolhe, que Jesus ama e que oferece tudo de mais valioso e de mais precioso, ou seja, a totalidade de sua vida a Jesus. Em contrapartida, o egoísmo de Judas, que o faz ser essa figura, né, que causa de fato uma contradição. Hoje nós temos também outros 3 personagens no Evangelho. É como que uma sequência, uns passos que nós estamos ainda dando em direção a Jesus, ao encontro com Jesus ressuscitado. E nós temos essas 3 figuras. A primeira delas é João. O João, que no Evangelho de hoje é citado como o discípulo que Jesus amava. E uma das cenas mais bonitas, né? João ao lado de Jesus, recostado ao lado de Jesus, Jesus faz uma fala, um de vós me entregará, e João então reclina sobre a sua cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? E Jesus responde a essa pergunta de João. É interessante a figura de João como a figura do amor, aquele que é capaz de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, e isso significa intimidade. E Jesus responde: é aquele a quem eu der o pão molhado no molho, né, embebido no molho, passado no molho. E Jesus imediatamente faz esse ato, passa o pão no molho, entrega para Judas e diz: o que você tem que fazer, faça depressa. Muitos pensavam, Judas é responsável pelas economias, ele é o portador da bolsa, então ou ele tem que comprar alguma coisa ou tem que dar alguma esmola para os pobres, porque era o costume, principalmente no tempo da Páscoa, né, realizar uma obra de caridade. E Judas, então, imediatamente ele sai. É interessante que, em contrapartida, a figura de João, que é a figura do amor, nós temos a figura de Judas, que novamente representa o egoísmo. E essas duas realidades, tanto do evangelho de ontem como do evangelho de hoje, né, da família de Betânia, em relação a Judas, e da família e de João Evangelista, o discípulo do amor, e também Judas, está a figura de todos nós. A nossa atitude em relação a Deus e ao nosso próximo demonstra quem somos dentro do reino de Deus. Nós estamos suscetíveis, de fato, a essas duas realidades. O modo como nós procedemos na nossa vida é que determina se somos, de fato, os discípulos do amor ou aqueles que traem Jesus por causa de suas atitudes. Uma outra figura que aparece dentro do Evangelho, e que é muito interessante também, é a figura de Pedro. Pedro, ao mesmo tempo, representa o amor e, ao mesmo tempo, representa a fragilidade humana. O desejo de fazer a vontade de Deus estava em Pedro, de fato. Ele queria e era sincero, apesar da fragilidade. Claro que
Em Pedro houve uma construção, né, da sua vida, da sua intimidade com Deus. Mas a princípio ele tinha um ímpeto: eu vou morrer por você, Senhor. Eu sou capaz de dar a minha vida. E Jesus diz para ele: hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, também essa figura na pessoa de Pedro, essa figura da nossa própria vida. Se caminhamos com Cristo, nos aproximamos dele, experimentamos o amor. Se caminhamos longe de Cristo, temos a possibilidade de nos tornar traidores. E o modo como nós determinamos a nossa vida, na proximidade ou na distância, é o que determina de fato a nossa posição diante do Senhor. O convite, na verdade, de hoje para nós é que nós aprendamos a reclinar a nossa cabeça sobre o peito de Jesus. Isso significa ter intimidade com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.